som contínuo do zumbido dos motores preenchia a cabine do avião, criando uma atmosfera abafada e tensa. A aeronave estava prestes a decolar, e os passageiros estavam acomodados em seus assentos, prontos para seguir em suas jornadas. Mas, para Dona Elisa, aquela não era apenas mais uma viagem. Aos 78 anos, ela finalmente realizava o sonho de ver seu único neto, que morava em outra cidade, depois de anos de dedicação e sacrifícios. Ela passara meses economizando sua aposentadoria, abrindo mão de pequenos prazeres, tudo para poder estar ali. Aquele era o momento que ela tanto esperara, o momento que, finalmente, justificaria todo o seu esforço. Com as mãos trêmulas, ela segurava o cartão de embarque, agora amassado por ser manuseado tantas vezes. Para ela, aquele pedaço de papel era mais do que um simples ingresso. Era o símbolo de uma vida que, apesar das dificuldades, sempre teve um propósito. Ela sentia o peso da expectativa, mas também o calor da emoção. Olhou para o cartão novamente, ajustando-o nas mãos, e deu um sorriso tímido para si mesma, tentando esconder a ansiedade que a consumia por dentro. Mas então, uma voz cortou a tranquilidade do momento. Era a aeromoça. Débora, uma jovem de 28 anos, aproximou-se de Dona Elisa com uma expressão de desdém. Ela olhou para o cartão de embarque com um ar de reprovação, como se o simples fato de estar ali fosse um grande inconveniente. "Senhora, o que é isso?" perguntou ela com uma voz ríspida e um olhar cheio de desaprovação. Sua mão se estendeu, pegando o cartão de embarque amassado e olhando-o como se fosse um objeto sujo. "Esse documento está completamente ilegível. Como a senhora pretende embarcar assim?" Dona Elisa, visivelmente constrangida, tentou sorrir e, com a suavidade que o tempo lhe dera, respondeu: "Meu neto imprimiu isso para mim, minha filha. A impressora dele não é muito boa, mas ele garantiu que estava tudo certo. Eu só quero ver meu netinho." A jovem aeromoça não demonstrou nem o mínimo sinal de compreensão. Ignorando qualquer tentativa de diálogo, virou-se e fez um gesto, brusco, para chamar uma colega. Aline, uma funcionária mais impaciente e autoritária, chegou rapidamente e, sem dar espaço para mais explicações, disparou de maneira impessoal: "Senhora, isso não é nosso problema. Não podemos esperar mais. O voo está cheio, e a senhora precisa entender que não podemos perder tempo com isso." As palavras de Aline cortaram como facas. O olhar desaprovador dela era tão frio que parecia atravessar o coração de Dona Elisa. Enquanto isso, os outros passageiros começavam a prestar atenção na cena. Alguns observavam com curiosidade, outros com desconforto, mas ninguém parecia disposto a interferir. Era como se aquele momento estivesse se tornando uma exibição pública de humilhação. Dona Elisa sentiu um nó na garganta, mas tentou manter a compostura. As palavras das aeromoças ressoavam em sua mente, mas o que mais doía era o desprezo evidente que elas tinham por ela. Não por sua aparência ou idade, mas pelo simples fato de ela ser uma idosa que tentava realizar um sonho simples. Ela sentiu o peso da vergonha tomando conta de seu peito. Mas antes de se render, tentou se manter firme. "Eu só queria ver meu neto", murmurou, quase sem voz, enquanto procurava algo em seu bolso. Com as mãos trêmulas, ela retirou uma foto amarelada do neto, tirada em um momento feliz. Era uma lembrança que ela tinha trazido de casa, um gesto simples para justificar seu motivo de estar ali. Porém, a resposta de Aline foi cruel e sem misericórdia. "Isso aqui não é lugar para sentimentalismo, senhora. Vamos acelerar isso, se não quiser perder seu voo." O coração de Dona Elisa afundou. As palavras de Aline ecoaram em sua mente, mas ela ainda tentou resistir. A dor da humilhação apertava seu peito, e uma sensação de impotência se apoderava dela. O que ela mais queria era sair dali e continuar sua jornada, mas algo dentro dela se recusava a aceitar o tratamento que estava recebendo. E então, de maneira inesperada, algo extraordinário aconteceu. De uma das poltronas na frente, um homem se levantou. Ele vestia roupas simples, mas sua postura era imponente. Havia algo nele que chamava a atenção, algo que, embora discreto, emanava uma força que era impossível ignorar. Seu olhar era calmo, mas penetrante, observando atentamente a cena que se desenrolava diante dele. Ele olhou para as aeromoças, depois para Dona Elisa, e com um tom sereno, mas com uma autoridade inegável, perguntou: "O que está acontecendo aqui?"
Sua voz tinha um peso que parecia fazer o tempo desacelerar. Os olhares dos passageiros, que antes estavam fixos nas aeromoças e em Dona Elisa, agora se voltaram para ele. A tensão no ar ficou palpável, e o ambiente parecia prestes a mudar de forma irrevogável. Antes de continuar, se você está tocado por essa história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. É com sua ajuda que conseguimos trazer mais histórias emocionantes como essa. Não vá embora, o melhor ainda está por vir. O homem que se levantou da primeira classe era calmo, mas sua presença era inegável. Sua postura ereta e a tranquilidade com que se aproximou davam a impressão de que nada o abalava. Ao contrário dos outros passageiros que apenas observavam a cena com desconforto, ele parecia totalmente à vontade, como se soubesse que algo precisava ser feito. Dona Elisa, com os olhos inchados de tanto tentar segurar as lágrimas, olhou para o homem esperando algum tipo de ajuda. Seu corpo tremia, não apenas pelo nervosismo, mas pela dor de ser tratada com tanto desdém. Ela não sabia o que fazer. Estava sem forças para argumentar. Mas ao ver aquele homem de semblante firme se aproximando, algo em seu peito se aqueceu. Será que ele poderia ajudá-la? Será que ele veria o que estava acontecendo com ela? O que está acontecendo aqui? Perguntou o homem com uma voz tranquila, mas que reverberou no ambiente, fazendo todos na sala olharem para ele. Débora, a aeromoça, pareceu um pouco desconcertada com a pergunta. Ela era jovem, confiante e estava acostumada a lidar com passageiros de forma ríspida, mas aquele homem parecia diferente. Ela tentou manter a postura. Estamos tendo um pequeno problema com o embarque dessa senhora. O cartão de embarque dela está ilegível e ela não consegue entender que isso pode atrapalhar o processo. Não temos tempo para lidar com isso. Agora. O homem manteve o olhar firme em Débora, sem se intimidar. Ele então se virou para Dona Elisa, que estava visivelmente abaladíssima. Senhora, você está bem? Perguntou ele, com uma gentileza que contrastava com a frieza do ambiente. Dona Elisa, surpreendida pela sua postura, balbuciou com a voz embargada. Eu só queria ver meu neto. Eu economizei toda a minha vida para essa viagem, e agora parece que não vai acontecer. O homem não respondeu imediatamente, mas fez um gesto sutil para que Débora e Aline se afastassem, dando-lhe espaço para agir. Ele pegou o cartão de embarque de Dona Elisa com suavidade e o observou por um momento, enquanto todos na sala pareciam aguardar sua reação. Ele então virou-se para as aeromoças, agora em um tom mais firme. Eu entendo que você esteja preocupada com o tempo, mas essa senhora não deveria ser tratada assim. Disse ele olhando para Débora, que por um instante parecia sem palavras. Dona Elisa observava tudo em silêncio. O medo de não conseguir embarcar, de ser humilhada ainda mais, quase a impedia de acreditar no que estava acontecendo. Ela não sabia quem era aquele homem, mas a maneira como ele se portava a fazia sentir que talvez ainda houvesse pessoas dispostas a fazer a coisa certa. Foi nesse momento que o homem fez algo ainda mais inesperado. Ele retirou de sua carteira um cartão dourado, com um símbolo que Dona Elisa não conseguiu identificar. O entregou a Débora, que, embora hesitante, pegou o objeto. Verifique isso, por favor. Se houver algum problema, basta me procurar. A senhora está viajando comigo e não permitirei que ninguém a trate dessa maneira, disse o homem com uma calma que parecia tirar a tensão do ar. As aeromoças ficaram sem palavras por um instante, claramente desconcertadas. Quando Débora olhou o cartão, seus olhos se ampliaram e ela imediatamente se afastou de Dona Elisa, indo em direção à cabine. Aline, ao perceber a reação da colega, também seguiu atrás dela. O silêncio no avião era pesado, mas agora, ao invés de rispidez e desconfiança, o ambiente estava carregado de uma sensação de respeito e talvez até de alívio para Dona Elisa. Ela se virou para o homem com os olhos marejados, agora por um motivo diferente. Agradeceu, tentando esconder o turbilhão de emoções dentro de si. Muito obrigada, senhor. Eu não sei o que dizer. O homem sorriu, mas com uma leveza que parecia mostrar que ele estava mais interessado em fazer o certo do que em receber reconhecimento. Não precisa agradecer. Estamos todos aqui para ajudar uns aos outros. Agora pode embarcar com segurança. Nesse momento, Dona Elisa sentiu uma grande onda de gratidão, mas também algo mais. Uma dúvida crescente começou a surgir em sua mente. Quem era aquele homem? O que ele queria com ela?
Como alguém tão calmo e imponente poderia estar tão disposto a ajudá-la? Uma simples senhora com um cartão de embarque amassado? O voo, que antes parecia estar perdido em um mar de humilhação, agora tomava um rumo completamente inesperado. A viagem seguiu seu curso, mas o impacto do acontecimento ainda reverberava na mente de todos os passageiros. Dona Elisa, agora sentada confortavelmente em seu assento, não conseguia tirar os olhos do homem misterioso que, aparentemente, havia mudado o rumo de sua jornada. Ele estava lá, relaxado, com um livro em mãos, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas para ela, aquele gesto de bondade inesperada se tornava cada vez mais incomum e intrigante. Enquanto o avião sobrevoava as nuvens, Dona Elisa sentiu um impulso irresistível de entender quem ele realmente era. Seu olhar não parava de se fixar na figura imponente daquele homem, que parecia ignorar a atenção que atraía. O que ele queria com ela? Por que intercedeu? A dúvida a consumia. Ao longo do voo, a aeromoça Débora passou mais uma vez por ela, desta vez com um semblante diferente. Não havia mais a arrogância que antes a dominava. Ela olhou para Dona Elisa, hesitou por um instante e finalmente se aproximou. Senhora, eu sinto muito por antes, disse Débora, com uma sinceridade que surpreendeu a idosa. Não deveria ter sido tão dura. O senhor que intercedeu por você, ele é alguém importante. Eu não sabia. Ele tem o poder de mudar tudo por aqui. Dona Elisa levantou as sobrancelhas, ainda confusa. Quem é ele? Perguntou quase sussurrando, temerosa de que alguém pudesse ouvir. Débora olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção, e se inclinou para mais perto. Com voz baixa, ela disse: O homem que você viu? Ele é um dos donos da companhia aérea. Mas isso é só o começo. Ele é um bilionário. Um dos homens mais poderosos do mundo. Ele tem conexões que nem imagina. Dona Elisa ficou boquiaberta. O homem simples, de roupas modestas, que havia mostrado tanta gentileza, era na verdade um magnata? Como alguém assim poderia passar despercebido no meio de tantas pessoas comuns, sem ostentar riqueza, status ou poder? A revelação fez com que ela se sentisse ainda mais perdida em um mar de questionamentos. Por que ele tinha se importado com ela? O que ele queria? Mas antes que ela pudesse refletir mais sobre isso, o avião entrou em uma turbulência inesperada. O aviso de cinto de segurança iluminou-se, e a tripulação começou a se movimentar rapidamente pelos corredores. A tensão aumentou, e o som do avião sacudido pelos ventos turbulentos encheu o ambiente. Neste momento, o homem misterioso se levantou novamente. Ele se dirigiu até a frente, onde a cabine de comando estava localizada, e a presença dele parecia preencher todo o espaço. Não era mais apenas uma questão de identidade, mas de poder. Ele estava no controle de tudo. E quando ele se aproximou da cabine de comando, até mesmo os pilotos pareciam relaxar, como se estivessem recebendo uma ordem silenciosa dele, alguém que tinha a capacidade de trazer segurança em meio ao caos. Dona Elisa observava tudo de seu assento, a mente ainda tentando entender o que estava acontecendo. O avião agora estava seguro, e a turbulência diminuiu, mas a tensão dentro dela só aumentava. O que aquele homem queria de verdade? E foi quando ela viu algo que a fez gelar. O homem misterioso olhou diretamente para ela, de longe, e seus olhos a fixaram com uma intensidade que parecia atravessar a distância entre os dois. Ele não sorriu, não fez nenhum gesto amigável, mas algo em seu olhar dizia que ele sabia exatamente o que ela estava pensando. Naquele instante, Dona Elisa se viu diante de uma pergunta difícil de responder. O que ele queria com ela? Ou melhor, o que ele queria que ela soubesse? O que será que vai acontecer a seguir? Eu aposto que você não pode perder a revelação que vem por aí. O avião finalmente alcançou sua altitude de cruzeiro, mas a atmosfera dentro da aeronave estava longe de ser tranquila para Dona Elisa. O mistério em torno do homem, que ela ainda não conseguia entender completamente, pairava sobre ela como uma nuvem densa. Ela tentava focar no sonho de ver o neto, mas o peso da situação parecia mais forte a cada minuto. O que aquele bilionário queria de uma simples senhora como ela? Como ele soubera de sua situação? Por que a havia defendido quando tantos simplesmente ignoravam sua luta? Enquanto ela se perdia em seus próprios pensamentos, o som da cabine de primeira classe se abriu e o homem misterioso apareceu na porta, parecendo ainda mais imponente do que antes. Ele se aproximou lentamente, como se soubesse que todos os olhos estavam nele.
E ao chegar perto de Dona Elisa, sorriu de maneira discreta. O gesto não era um sorriso comum, mas sim um tipo de sorriso de compreensão, como se ele soubesse exatamente o que ela estava pensando. Dona Elisa engoliu seco, tentando disfarçar a ansiedade. O homem sentou-se ao seu lado, sem dizer uma palavra. O simples fato de ele estar tão perto dela, em um lugar tão simples, era desconcertante. Como poderia um bilionário escolher se sentar ao lado de uma senhora humilde e, ainda mais, em um voo comercial, onde a maioria de seus pares provavelmente estaria em uma seção VIP, cercada de luxo e conforto? "A senhora está bem?" perguntou ele, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz suave e tranquila, mas com um toque de autoridade que não passava despercebido. Dona Elisa, ainda confusa, tentou manter a compostura. Sim, estou bem. Apenas... não consigo entender o que está acontecendo. Por que me ajudou? Você é tão diferente de tudo o que eu conheci até hoje." Ele sorriu mais. Uma vez, como se essa pergunta fosse algo que ele esperava ouvir. "Às vezes, as pessoas mais humildes têm algo a ensinar aos outros. Algo que o dinheiro e o poder não podem comprar." Aquelas palavras soaram profundamente para Dona Elisa. Ela olhou para ele, seus olhos agora cheios de uma nova curiosidade, mas também com uma pontada de desconfiança. Quem era aquele homem, de fato? O que ele queria com ela? "Eu nunca quis ser importante", continuou o homem. "Nunca me preocupei em ostentar poder. Meu verdadeiro desejo sempre foi fazer as coisas certas. Às vezes, só precisamos de um empurrãozinho. E naquele momento você precisava de alguém para fazer o que era justo." Aquelas palavras tocaram algo muito profundo em Dona Elisa. Ela percebeu que aquele homem não era apenas um bilionário, mas alguém que possuía um tipo raro de sabedoria e sensibilidade. Algo que transcende o simples fato de ter dinheiro. Ele fez uma pausa antes de acrescentar com um tom mais sério. "A vida nem sempre nos oferece as oportunidades que queremos, Dona Elisa. Muitas vezes, somos forçados a lutar, a superar obstáculos, a provar nosso valor. Mas há uma coisa que ninguém pode tirar de nós: nossa dignidade." Dona Elisa sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu peito. Ela havia passado a vida inteira sendo vista como invisível, como uma simples senhora que, apesar de toda a sua força, nunca teve muito em termos materiais. Mas agora, algo estava mudando dentro dela. Ela se sentia vista, compreendida, e mais importante do que nunca. Antes que ela pudesse dizer algo, o avião passou por mais uma leve turbulência, o que fez os dois se segurar. O homem permaneceu calmo, como se já estivesse acostumado com situações de tensão. Quando a turbulência passou, ele a olhou nos olhos e disse: "Às vezes a vida nos leva a lugares inesperados, Dona Elisa. Às vezes tudo o que precisamos é de uma chance para mostrar quem realmente somos." Ela estava em choque. As palavras dele pareciam carregar um peso maior do que qualquer coisa que ela já tivesse ouvido antes. Mas algo nele também a fazia sentir que a vida dela poderia ser diferente, mais justa. Ele havia sido o empurrãozinho que ela precisava, mas, ao mesmo tempo, ela sentia que ele estava lhe oferecendo mais do que apenas a chance de ver o neto. Ele estava lhe oferecendo uma oportunidade de ver o mundo com outros olhos, de reencontrar sua própria dignidade. Dona Elisa ficou em silêncio por um longo momento, refletindo sobre o que ele dissera. Seu olhar se fixou à janela, observando as nuvens abaixo, como se estivesse tentando entender tudo o que estava acontecendo. Mas, no fundo, ela sabia que aquela conversa marcaria um ponto de virada em sua vida. Ela estava prestes a descobrir algo muito maior do que jamais imaginou. E o que será que vem a seguir? Você está pronto para a grande reviravolta dessa história? O som suave dos motores do avião preenchia a cabine, mas a tensão dentro de Dona Elisa não diminuía. Sua mente estava a 1000 por hora, tentando entender tudo o que havia acontecido até ali. O homem ao seu lado, que até poucos minutos atrás parecia um estranho, agora era um enigma vivo. A maneira como ele falou sobre dignidade, sobre a verdadeira luta na vida, havia tocado seu coração de uma maneira que ela não podia explicar, mas ainda havia uma dúvida em sua mente. Quem era ele de verdade? Enquanto ela tentava processar tudo, o homem misterioso se levantou novamente, sua postura confiante preenchendo o espaço ao redor. Ele foi até o corredor e voltou com um sorriso, mais enigmático do que nunca. "Não quero que a senhora pense que estou aqui apenas por acaso, Dona Elisa", disse ele de forma séria.
Quero que saiba que a vida tem uma maneira curiosa de juntar as pessoas no momento certo, no lugar certo. A senhora tem algo muito valioso dentro de si, algo que poucos reconhecem, e é por isso que estou aqui. Dona Elisa, ainda atônita, olhou para ele, seus olhos carregados de uma curiosidade crescente, mas também de uma cautela que ela não conseguia esconder. Havia algo em suas palavras que a fazia sentir um calor intenso no peito, uma mistura de esperança e insegurança. Mas, ao mesmo tempo, sentia que ele sabia muito mais do que estava dizendo. "O que quer dizer com isso?" perguntou ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Quem é você, afinal?" O homem fez uma pausa, seu olhar fixo no horizonte lá fora, como se ponderasse a melhor forma de responder. Então, com uma calma quase surpreendente, ele disse: "Eu sou alguém que já passou por muitas coisas. Já enfrentei desafios que jamais imaginei superar. E ao longo da vida, aprendi que às vezes, o que precisamos não é de uma fortuna, mas de alguém que nos entenda." Dona Elisa não conseguia mais esconder o que sentia. Ela estava inquieta, mas algo em sua alma dizia que ele estava falando a verdade. O que ele tinha para dizer poderia ser a chave para uma mudança inesperada em sua vida. Mas ela ainda estava confusa. "Mas o que isso tem a ver comigo?" perguntou, tentando entender. O homem olhou profundamente nos olhos dela e, por um momento, parecia que o tempo havia parado. Então, ele disse algo que fez a pulseira de Dona Elisa brilhar, refletindo a luz da cabine de maneira inesperada. Às vezes, os verdadeiros tesouros da vida não são encontrados em objetos ou contas bancárias. Eles estão nas pessoas, em gestos de bondade e na coragem de lutar pelos nossos sonhos. A senhora tem uma vida inteira de sabedoria e força para compartilhar com o mundo. E é por isso que estou aqui. Não foi coincidência. Dona Elisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele estava falando como se soubesse algo muito mais profundo sobre ela do que ele havia revelado até agora. Ela olhou para ele sem palavras, seu coração batendo mais forte. Havia uma sensação estranha, mas positiva, que ela não podia negar. E, de repente, tudo fez sentido. Ele sabia exatamente o que ela sentia. Ele entendia a dor de ser ignorada por uma vida inteira, mas também a força que ela carregava por dentro. O homem então se inclinou ligeiramente para frente, como se fosse contar um segredo. E, de fato, o que ele disse a seguir fez Dona Elisa quase perder o fôlego. "Eu sou José Pereira, o dono da maior rede de empresas de aviação do país. E hoje eu estava aqui como passageiro comum, sem chamar atenção. Quis ver o quanto as pessoas se importam realmente com as outras. E queria ver como alguém tão simples quanto a senhora reagiria. Mas depois de tudo isso, eu vejo a senhora de uma maneira diferente. Tenho uma proposta para a senhora, algo que pode mudar sua vida." As palavras dele ecoaram na mente de Dona Elisa como um trovão. Ela olhou para ele incrédula. O homem que havia ajudado, o misterioso bilionário, era nada menos do que o dono da maior rede de aviação do país? Como isso poderia ser possível? Como poderia uma mulher simples como ela ser escolhida para receber uma proposta de alguém tão poderoso? Ela não sabia se sentia empolgação ou medo, mas havia algo em seu peito, uma sensação de que aquele momento seria um divisor de águas em sua vida. "E você? O que faria se tivesse uma oportunidade como essa? Qual seria a sua reação se tivesse a chance de mudar sua vida de uma hora para outra?" A revelação sobre a identidade de José Pereira deixou Dona Elisa completamente atônita. Ela mal podia acreditar no que acabara de ouvir. O homem que ela pensava ser apenas mais um passageiro comum era, na verdade, um dos homens mais ricos e influentes do país. A sensação de incredulidade a dominava. Ela se sentia pequena diante de um homem tão poderoso, mas, ao mesmo tempo, havia algo em sua atitude que a fazia sentir-se valorizada. Algo que ela não sentia há muitos anos. José observava Dona Elisa com um olhar atento, como se estivesse aguardando sua reação. A senhora, por sua vez, não conseguia articular uma resposta. O que ela diria a um homem que possuía tanto poder, mas que de alguma forma parecia ver nela algo mais do que a simples passageira idosa que ele havia ajudado? "Então, o que você quer de mim?" perguntou ela, sua voz tremendo ligeiramente. As palavras saíam de sua boca de forma quase automática, como se ela estivesse tentando entender o que estava acontecendo. José a olhou calmamente e sorriu, como se esperasse por aquela pergunta.
Ele sabia que ela não compreenderia imediatamente, mas estava disposto a mostrar-lhe o caminho. Ele se aproximou um pouco mais, agora com um semblante mais sério. O que quero, Dona Elisa, é apenas ver o que a senhora é capaz de fazer quando é desafiada. Eu sei que a senhora tem dentro de si uma força enorme, mas nunca teve a chance de mostrá-la ao mundo. A vida a fez acreditar que sua idade era uma limitação, que seu passado humilde a impedia de conquistar mais. Quero dar-lhe a chance de transformar sua vida, de alcançar algo que jamais imaginou. Mas para isso a senhora precisa aceitar um desafio. Dona Elisa olhou para ele, os olhos arregalados. Ela sentia seu coração acelerar com a possibilidade de uma mudança real. Algo dentro dela estava despertando. Algo que há muito tempo estava adormecido. O desafio proposto por José poderia significar o começo de uma nova vida, mas ela sabia que não seria fácil. Ela teria que sair da sua zona de conforto, enfrentar seus próprios medos e limitações. Mas, ao mesmo tempo, algo nela dizia que essa oportunidade poderia ser a última chance de viver uma vida plena. "O que você quer que eu faça?" perguntou ela, agora com mais confiança, o que não passou despercebido por José. José sorriu, satisfeito com a reação dela. Ele sabia que havia tocado algo profundo dentro dela. Ele tinha a sensação de que Dona Elisa não era apenas uma senhora idosa e vulnerável, mas uma mulher que tinha vivido mais do que os outros poderiam imaginar. "Eu quero que a senhora trabalhe comigo. Quero que a senhora me ajude a enxergar as pessoas como elas realmente são. Preciso de alguém que tenha empatia, que entenda as lutas do dia a dia e que seja capaz de ver além das aparências. A senhora vai me ajudar a transformar a forma como a minha empresa trata as pessoas, como elas se sentem quando entram em contato conosco. Quero que a senhora seja o olho crítico de minha companhia. Me ajude a humanizar o que fazemos. E claro, vou recompensá-la de uma forma que jamais imaginou." Dona Elisa ficou em silêncio por um momento, tentando compreender o que ele estava pedindo. Ela sentia que estava sendo testada, mas também sabia que essa era uma oportunidade única. Algo que poderia mudar sua vida e a vida de tantas outras pessoas. "Eu não sei se sou capaz", disse ela com a voz suave, mas cheia de dúvidas. "Sou apenas uma mulher comum, com uma vida simples." José olhou para ela, com um brilho nos olhos que parecia penetrar em sua alma. "Não é sobre ser especial, Dona Elisa. É sobre ser verdadeira. E para ser verdadeira, a senhora precisa dar o primeiro passo. O que eu estou oferecendo não é apenas dinheiro, é dignidade. Eu quero que a senhora acredite em si mesma." Essas palavras atingiram Dona Elisa como um raio. Ela sentiu uma onda de coragem a envolver, como se uma nova energia tivesse se infiltrado em seu corpo. Ela sabia que aquela era uma chance única, algo que poderia não se repetir. Ela olhou para José com uma expressão determinada. "Eu aceito. Eu vou ajudar", disse ela com mais firmeza do que jamais imaginou que seria capaz. José sorriu novamente, e algo em seu olhar parecia refletir satisfação. Ele sabia que, a partir daquele momento, a vida de Dona Elisa estava prestes a mudar para sempre. Ela não seria mais uma simples passageira em um voo qualquer, mas uma mulher com um propósito claro. Uma missão que poderia não apenas mudar sua vida, mas inspirar milhares de outras pessoas. Agora me diga você, se tivesse essa chance, aceitaria um desafio como esse? Não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. E lembre-se, ainda temos muito mais por vir. Fique com a gente, porque o que acontece a seguir é simplesmente surpreendente. O ambiente dentro da aeronave parecia ter se transformado. Antes, uma simples viagem de avião, agora era o palco de algo muito maior. Dona Elisa sentia o peso da decisão que havia acabado de tomar. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras de José Pereira. Sua mente estava a mil, tentando digerir o que isso significava para ela. Aceitar o desafio de um dos homens mais poderosos do país não era algo que ela tomaria de ânimo leve. Enquanto o voo seguia seu curso, o olhar de Dona Elisa se perdeu pela janela. Ela observava as nuvens que passavam rapidamente, refletindo sobre o quanto sua vida estava prestes a mudar. Uma mulher comum, de 78 anos, com um passado simples e sem grandes expectativas, estava sendo convidada a participar de algo grandioso. Mas será que ela realmente poderia contribuir? Será que ela teria a coragem necessária para transformar não apenas sua vida, mas a de tantas outras pessoas? A aeronave começou a descer em direção ao destino, e Dona Elisa sentiu uma pressão crescente em seu peito.
Seu sonho de ver o neto finalmente parecia tão distante quanto as nuvens que passavam pela janela. Mas ela sabia que não poderia voltar atrás. A oportunidade estava em suas mãos e ela não poderia deixá-la escapar. José, que até então se mantivera calado, percebeu o dilema que ela enfrentava. Ele se aproximou e se sentou ao seu lado. Seus olhos, calmos e penetrantes, observavam Dona Elisa com uma compreensão que ela não podia ignorar. Ele sabia que estava desafiando uma mulher que já havia vivido muito e que, por causa disso, tinha medo de mudar. Mas, ao mesmo tempo, ele acreditava no potencial que ela carregava. Ele acreditava nela. Eu sei que não é fácil, Dona Elisa. Aceitar um desafio como esse requer coragem. Mas lembre-se, às vezes, a maior conquista na vida é acreditar em si mesma e dar o primeiro passo, mesmo quando o mundo ao seu redor diz que você não pode. Dona Elisa sentiu o peso dessas palavras ressoar dentro dela. A dúvida ainda estava presente, mas havia algo mais forte surgindo. Uma chama interna começava a se acender, uma energia nova e vigorosa que a impulsionava a continuar. Ela olhou para José, seu olhar mais firme, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu empoderada. Eu vou fazer isso. Eu vou me desafiar. Não por mim, mas por todas as mulheres e homens que, como eu, acreditam que a vida passa e não sobra espaço para sonhar. Quero ser uma voz para aqueles que nunca tiveram a chance de serem ouvidos. Quero ser a mudança que quero ver no mundo. Eu aceito o seu desafio, José. José sorriu, visivelmente satisfeito. Ele sabia que, a partir daquele momento, Dona Elisa já não seria mais a mesma. Ela havia aceitado o desafio. Mas, mais importante, ela havia aceitado a si mesma. Ela havia se conectado com o seu próprio potencial, algo que nem ela mesma sabia que tinha. O avião finalmente aterrissou no destino. E enquanto os passageiros começaram a desembarcar, Dona Elisa sentiu uma calma profunda invadir seu ser. Ela estava pronta para enfrentar o que fosse necessário. Ela havia dado o primeiro passo em uma jornada que não só mudaria sua vida, mas que poderia impactar o mundo de uma maneira que ela nunca imaginou. Ao sair do avião, Dona Elisa sentiu a brisa suave do destino tocando seu rosto. O futuro, que antes parecia incerto, agora parecia cheio de possibilidades. O que viria a seguir seria um teste de fé, mas ela estava pronta. Ela sabia que nada poderia impedi-la de fazer a diferença. E, quando seus olhos finalmente se encontraram com os de seu neto, que a aguardava no terminal com um sorriso de saudade, ela soube que, independentemente do que o futuro lhe reservasse, aquele momento seria sempre o mais precioso de todos. Mas, por mais que o sonho de ver o neto tivesse se tornado realidade, havia algo mais importante que a aguardava. O desafio que ela agora carregava dentro de si. O que ela faria a partir dali? Essa era a verdadeira pergunta. O que você faria se tivesse uma oportunidade como essa, tão rara e transformadora? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Dona Elisa estava a caminho de um destino que ela nunca poderia ter imaginado. O peso de sua decisão ainda estava sobre seus ombros, mas havia algo dentro dela que não poderia ser ignorado. Ela sentia a emergência de uma nova vida, uma vida que ela nunca pensou ser possível para alguém da sua idade e história. Ela havia aceitado o desafio de José Pereira, mas ao fazer isso, ela não só mudara o rumo de sua própria história, como também a possibilidade de transformar a vida de outros. O avião aterrissou finalmente no destino, e a sensação de estar diante do desconhecido se tornou avassaladora. Ela olhou para seu neto, que ela aguardava ansiosamente, com os olhos brilhando de emoção. Ele parecia o mesmo menino que ela lembrava, mas ao mesmo tempo, ele estava tão distante. Ela sorriu, mas sua mente estava em outro lugar, pensando no futuro que estava prestes a construir. No entanto, esse futuro ainda estava repleto de dúvidas. Mas antes que pudesse se entregar aos seus pensamentos, José se aproximou de Dona Elisa. Ele estava sereno, mas o olhar nos seus olhos dizia que algo grande estava prestes a acontecer. Dona Elisa, a sua jornada está apenas começando. Agora, você precisa confiar no seu instinto. O que vem a seguir será desafiador, mas acredite, você tem tudo o que precisa dentro de si para vencer. José estava falando com ela de uma forma que lhe dava a sensação de ser mais que uma simples mulher idosa. Ele estava falando com ela como alguém que reconhecia sua força interior, e essa conversa fez Dona Elisa perceber que ela estava pronta para o que quer que fosse. Antes que ela pudesse responder, ele entregou-lhe um envelope selado. Dona Elisa olhou-o com curiosidade e apreensão, mas não disse nada.
Ela sabia que aquele envelope continha a chave para tudo o que estava prestes a acontecer. Abra quando estiver sozinha, em segurança. Tudo estará claro para você então. José disse, antes de se afastar, deixando Dona Elisa com um turbilhão de perguntas. Ela pegou o envelope e se dirigiu ao terminal, mas algo dentro dela estava em conflito. Era como se uma parte dela quisesse abrir o envelope imediatamente, mas a outra parte a lembrava de que ela precisava estar calma, em controle. Quando finalmente chegou ao local onde poderia ficar sozinha, Dona Elisa sentou-se e, com as mãos trêmulas, quebrou o selo. Dentro do envelope havia uma carta, simples e objetiva, com palavras que fariam seu coração bater mais rápido. Dona Elisa, você é agora parte de algo muito maior. O que aconteceu com o Sr. Pereira não é só um desafio, mas uma oportunidade para criar algo que pode mudar o destino de muitas pessoas. Ele confia em você porque viu em sua história o que ele sempre buscou: coragem e humanidade. Prepare-se para o que vem, porque sua jornada apenas começou. O que ela leu foi um choque de realidade. Ela não apenas se tornaria parte de um projeto gigantesco, mas também teria que tomar decisões que poderiam impactar a vida de milhares de pessoas. Era mais do que ela jamais imaginara. Mas a sensação de medo foi rapidamente substituída por algo mais forte: determinação. Dona Elisa sabia que a verdadeira mudança não acontecia sem sacrifícios. Ela não podia retroceder agora. Naquela noite, ela refletiu sobre sua vida, sobre sua decisão e sobre a nova oportunidade que ela estava prestes a abraçar. O medo ainda estava presente, mas ao lado dele havia uma certeza inexplicável. Ela estava pronta para o que fosse necessário. José havia acreditado nela, e agora era a sua vez de acreditar em si mesma. Mas o mais surpreendente estava por vir. Quem diria que o verdadeiro mistério de sua jornada não estava no envelope, mas em um segredo bem guardado até aquele momento? José, o homem por trás de toda essa transformação, não era apenas um empresário poderoso. Ele era muito mais do que isso. E quando Dona Elisa finalmente descobriu a verdadeira razão pela qual ele a escolhera, tudo mudaria de uma vez. Ela teria de tomar uma decisão que alteraria para sempre o curso de sua história. Se essa história tocou seu coração, não vá embora sem deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias reais e emocionantes como essa. E me diga nos comentários, você já presenciou ou viveu uma situação de injustiça como a da Dona Elisa? Sua voz pode inspirar outras pessoas. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho, porque aqui cada história carrega uma lição de vida.